causa do meu trabalho, o que veio na minha cabeça foi a Defensoria Pública. O que veio na minha cabeça. E fazendo a pesquisa, que eu comentei com a professora, eu verifiquei que no estado de Santa Catarina não tem Defensoria Pública. Não tem. Quem faz o atendimento lá é o AB, através dos advogados, né, que recebe uma imposição. Aí o rol do STF mandou, que julgou como constitucional, que o Estado se vire, digamos assim, em aspas, e coloque defensores. Porque nós temos que ter em todos os estados. Tem que ter. E aí outra coisa que nós vimos, que eu pesquisei, é com relação à quantidade de defensor por pessoa. No estado de São Paulo, são 82.504 cidadãos por defensor. Como é que a defensoria vai prestar uma assistência, né, adequada para essa população? Não tem como. Mesmo que a gente pegasse 10% da população precisando, mesmo assim dá 8 mil para cada um. Não tem como. Aí diz que agora foram aprovados mais 400, mas mesmo assim não dá. Porque, ó, no Rio, o Rio tem 989. Tem mais do que aqui. No Rio de Janeiro... É uma população menor. É uma população menor. No Rio de Janeiro tem 16.171 pessoas por defensor. Como é que um defensor vai atender essa quantidade de pessoas? Quer dizer, é um negócio todo maquiado, né? Fala, tem defensoria, tá lá. Mas você não consegue. Com relação aos presos provisórios, eu achei que esse número, não sei se é só São Paulo. Acredito que deva ter mais algum estado. Eu vou olhar certinho, né? Era até fácil, se eu quiser eu passo. Aqui colocou 57.700 presos provisórios por defensor. Como é que o defensor vai atender isso? O que acontece? Eles não têm, muitos não têm como marcar com um advogado, eles ficam lá. Por isso que acontece essa situação de presos, de pessoas que já até cumpriram a pena e estão lá, não saem, porque não tem assessoria jurídica, eles não têm política. Então é um serviço que o Estado diz que está prestando e não está. Está lá. Faz de fora. Mas é um bom exemplo de como o Estado governa para si mesmo. Porque não é para ter mesmo. Não é para ter, vai ter. Eles colocam ali como que dizem, ó, tem. Não tem. Pois é. Então, Então, por isso que é não uma... é para ter mesmo? Isso. Hã? Por que não é para ter mesmo? Agora vai manter essa máquina do Estado sendo tipo isso. Como é que eu vou ter mão de obra barata? Bom, essa foi o vigiar e punir. Mas eu acho que tem uma coisa pior ainda. Por que não é para ter mesmo? Arriscam aí. A não ser que está aqui 6 meses em São Paulo, vamos? Tenho medo de falar. Não tem medo de falar. O único lugar que você não pode ter medo é na aula do sacador, você pode falar. Não pode, né? Pode, deve. Às vezes ele curso fala de que você não tem direito, razão, você não mas pode ter tudo medo bem. de falar faz nada. parte. Hã? No curso de direito não pode ter medo de falar nada. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Acho que era isso que eu queria falar hoje, na verdade. Aproveitei. Por que não é para ter mesmo? Nós nos incomodamos com esses números. Tem um número que eu sempre me incomodei quando eu era estudante. Por que os Estados Unidos, um dia entrou na minha cabeça, ficou lá um tempão. Por que os Estados Unidos tinha sempre 2, 3, 4% de miseráveis lá? Tão pouquinho. Porque lá o Estado ele governa para o bem de todos. Por que os Lá 3, tem, 4%? lá tem educação Para para manter a todos. E por que os 3, 4%? assistência social. Normalmente, dentro desses 3, 4%, uma boa parte é estrangeira. A política pública do Estado é para todos. Mesmo sendo estrangeiro. Por quê? É para ter. Gostei da afirmação. Foi tão contundente, ela não quer falar. Foi tão contundente. É para ter. Por que é para ter? Fala aí no meio.
Não? Ah, não é para ter, então. Não quero falar, não quero usar o querer poder. Querer poder. O que Se é eu soubesse, eu falava. O que é para ter? Eu ficava escondendo o jogo. Escondendo o quê? Não, eu não sei. Eu não sei o que... Que passa na cabeça dele. Tem que ter essa pequena quantidade para o Estado poder mostrar que está fazendo alguma coisa. Está? Porque se não tiver, por exemplo, se não tiver esse mínimo, isso daí, como é que o Estado, a pessoa fala, eu vou fazer, se não tiver para que o Estado? Essa é uma resposta. Essa é uma boa intuição. Só. Porque se não tiver, quer dizer, a população está tudo bem, todo mundo vive bem, todo mundo ganha bem, né? Não tem pessoas que vivem na situação de miséria. O Estado ele vai agir para quem? E não tendo para quem agir, o que é que acontece? Para que o Estado? Para que Estado? Olho, Radicalizando é isso. Mas como fazer o controle sobre os indivíduos? Normalmente quem vive em Alimentando situação de os miséria- direitos humanos. Normalmente quem vive em situação de miséria nos Estados Unidos são os pobres os ricos. Como vocês né? veem? No A filosofia. nos Estados Unidos. Normalmente são. Vamos ver como é que isso foi acontecendo. O período helênico, aquele período antigo, que vai do século V, século II mais ou menos depois de Cristo, você não tem essa função. Não existe essa ideia de ter que ter pelo menos uma parte da população ao qual as políticas do governante deveriam se dirigir. Não se dirigindo. Mostrando de um lado o que está fazendo, mas do outro lado dizendo a todo mundo, cuidado para não entrar nisso aí. No fundo, ninguém quer ser. O Estado está dizendo o seguinte, esses excluídos aí, eu vou tentar tomar conta deles, mas na Grécia Antiga não tinha isso. Você não tomava conta dos indivíduos. Os pobres, os mais pobres andavam. Aliás, os mais pobres eram os filósofos, aqueles que tinham os filósofos que tinham as escolas mais radicais, como, por exemplo, os cínicos, os epicurianos não, os cínicos e os pessimistas, que eram chamados de cachorros. Eles andavam esfarrapados pela rua. E ninguém exercia sobre eles nenhuma política, nem os usava como vítimas para que eles pudessem virar exemplo para aqueles outros que estavam bem, ficarem com algum tipo de medo de que aquilo pudesse vir a acontecer com eles. O medo de que algo possa acontecer com o meu status autoriza determinadas ações governamentais em nome de manter o meu status, mas eu preciso manter sempre um pedaço da população fora desse status, a vitimizando, alienando, alijando, excluindo, porque são esses que dizem aos que se submetem que é bom se submeter. Aí está a diferença, veja, né? Diriam os governantes. A contrapartida de você se submeter ao poder é que o poder te retribui. Veja a sua condição, como é boa. Se tem dúvidas, olha aqueles lá. Na Grécia Antiga isso não existia. Pelo contrário, ser miserável e ser mendigo podia ser, em alguns casos, no caso da filosofia, dos filósofos, podia ser inclusive um prestígio. Um prestígio. Esses mendigos dessa escola pessimista, eles eram recebidos nas mesmas festas que Platão, Sócrates estavam.
nas mesmas que Aristóteles ia, apesar de Aristóteles não ser muito ligado em festa. Mas Sócrates e Platão recebiam nas mesmas festas esses cínicos, esses pessimistas, esses epicureanos, porque aquelas festas, na verdade, eram para criar a dialética da argumentação, até se chegar àquela verdade, etc., para tentar criar a filosofia que podia chegar à verdade através dessas discussões. Então, todas as vertentes eram aceitas. E essas pessoas que, do nosso ponto de vista hoje, seriam as vítimas, na verdade, não eram as vítimas. Elas eram apenas mais uma verdade existente dentro das possibilidades existenciais, por opção própria, porque eram filósofos que construíam essas formas de existir deles para com eles. Não era ninguém que os obrigava, nem ninguém os vitimizava, nem ninguém os preteria para dar exemplo para ninguém. Também isso nos faz pensar sobre os escravos. Por isso que o escravo também não é tratado. Ele tem um mínimo, do mínimo, do mínimo, para não cair dentro daquele que poderia servir como exemplo. Por isso que a escravidão desse tempo não pode ser confundida com a escravidão moderna, que nós aprendemos a partir do século XVI. A mulher tem lá os seus problemas com a questão da paixão, né? Para os gregos daquela época. Mas a mulher não é um grupo excluído como a modernidade é excluída. Ontem foi o dia da mulher, só para deixar claro, ontem foi o dia da mulher. A maioria talvez não saiba. O dia da mulher foi escolhido dia 8, porque mais de 150 de mulheres foram queimadas vivas dentro de uma fábrica na Rússia em 1859. Isto é impensável no mundo antigo, no mundo clássico. Isso não existe. Existem, inclusive, momentos, eu não trouxe o texto para ler para vocês, eu já não ia ler, talvez, não trouxe, está lá embaixo. Mas o texto em que a mulher, inclusive em Atenas, ela passa a se libertar, acho que já falei aqui, né? A mulher se liberta das amarras do casamento e dos dogmas ligados à questão sexual dela, para manter o homem dentro de casa. Porque eles estavam sumindo todos, porque estavam morrendo todos nas guerras. E então eles começaram a fazer greve dentro do casamento. Se você for para a guerra, um abraço. Segunda coisa, a mulher começou a ir para a economia. Para a economia, a chamada prostituição hoje chegou a ser uma atividade onde as mulheres, os rapazinhos exerciam e giravam a economia de Atenas, porque quando está em guerra você precisa de medidas drásticas. Isso nunca foi visto como uma coisa, não era visto nesses momentos, não estou generalizando, mas não era visto como uma coisa ilícita ou indigna como hoje é visto. Pelo contrário, quando os homens voltavam das guerras, era comum isso tipo de existir. E essa diferenciação naqueles momentos entre mulher, quem era concubina, era a festa da volta, a festa da vida. As mulheres começaram a fazer foi depois, quando ele ia de novo, ela dizia, se você for de novo, um abraço. Segundo ponto, tem coisa que a gente não pensa, né? Como é que a economia de uma cidade como Atenas girava com o pessoal sempre em guerra? Tem tabus que a gente colocou, mas que na verdade são tabus modernos que não batem. Você começa a aprofundar as necessidades históricas. Dei estes exemplos para mostrar a vocês que, ao contrário da necessidade de controle, feito a partir daqueles que parecem ser os descontrolados, dá para entender a mimesis que eu estou fazendo? Eu preciso dessa eu vou usar a palavra do Foucault, dos homens infames, né? É assim que ele chamou, tem um artigo que chama-se Os Homens Infames, daí deu origem a esse termo. Os homens infames são o outro lado da moeda necessária para a normalidade. Se você não quer ser um homem infame, se adecue. O governo vai governar a partir dos Estados modernos, o governo vai governar para que você não seja um homem infame. Mas para você saber sempre
o que é o homem infame, você mantém um percentual de homens infames. Assim como eu preciso do louco para criar a normalidade, eu preciso do prisioneiro para criar a normalidade, eu preciso da prostituta para criar a normalidade, eu preciso, dá para entender? Eu preciso do corrupto para criar a normalidade, e vai por aí afora. Então tem sempre uma tendência, existe sempre a necessidade, e isto é violência, existe sempre a necessidade da violência em criar uma violência que passa despercebida como sendo não violência, mas que na verdade é a violência sobre aqueles grupos que são escolhidos para nos dar a sensação do certo, do errado, a sensação do que pode e não pode ser feito. Não tinha nas sociedades antigas e que vai começar a aparecer principalmente a partir do século XVII com a sociedade disciplinar. Sociedades disciplinares do século XVII são sociedades que o Foucault chama de soberania, as sociedades onde existe um poder único, nasce um poder único capaz de meter medo. A característica da sociedade disciplinar é o medo, mas é o medo com a violência física. Das sociedades de controle, a partir do século XIX, o medo, mas é o medo da violência simbólica. Exemplo, caso da prisão, caso do judiciário. Se julga mal e porcamente, sem princípios e sem direitos, que só vão ser, não que os autores não tivessem já os falando a partir do século XVII, XVIII, mas é só do século XIX que isso vai ser implementado como principiologia para o direito. Até o século XVIII, o medo é de violência física. E para ter medo da violência física, eu não considero nenhuma principiologia de direitos, nenhuma principiologia de dignidade humana, isso é tudo concentrado no soberano e nos seus súditos, aqueles que têm, né? Aqueles que têm o poder de andar em volta dele, de fazer ele acontecer. As prisões é uma falácia, o julgamento é uma falácia. Na verdade, ele existe para fortalecer as elites, o soberano e as elites. As prisões são depósitos de gente, e existem apenas para dizer, eu mando para lá e tiro de lá quem eu quero. E a pena de morte é a pena que vai acontecer sempre. Raros os que não vão morrer, e quando não morrem, apodrecem e morrem dentro da prisão. Eu sugiro novamente vocês, talvez vocês talvez já tenham escutado, mas eu sugiro vocês verem aquele filme. Um filme que sempre me ocorre é o Goya, né? Tem um filme chamado Goya. O Goya é um pintor que é pago pelos burgueses que têm dinheiro, e tem uma filha de um burguês desse, que é acusada pela Inquisição lá de uma blasfêmia, e acham que ela já está morta na prisão, e na verdade, quando o Napoleão invade a Espanha, quando a França invade a Espanha, ela aparece, ela estava viva, ela conseguiu sobreviver, sair da prisão, e os franceses, para irem contra os espanhóis, abrem as prisões, ela sai da prisão, no meio do caos daquela guerra, ela vai na casa dos pais, mas não existe mais nada, todos morreram, claro. E ela é uma dessas sobreviventes que, por uma questão da história, a guerra a salvou. Essas coisas dela. A guerra a salvou, porque ela foi esquecida lá para sempre. Eles não tiveram mais coragem de a condenar, de santo ofício, de a torturar, mas a deixaram lá para morrer. Essa é a sociedade disciplinar. Já a sociedade de controle, a partir do século XIX, é uma sociedade que vai continuar exercendo a violência, mas agora é uma violência simbólica. Então a violência começa na escola, se passando os valores da cartilha burguesa, uma violência usando o ideário da Revolução Francesa como sendo
realmente utilizado e defendido pelas políticas públicas do Estado. Nós sabemos que não é, porque a democracia formal não é a democracia real que se vê acontecer, mas isso é passado como se fosse. Violência simbólica na escola, como Bourdieu fala, eu falo aqui no capítulo 2 do Bourdieu para falar da violência simbólica da escola. Outra violência que as sociedades modernas, e agora já as pós-modernas, se assim nós podemos falar, que são sociedades de controle, utilizam o espetáculo, o show. Aqui eu falo de um autor chamado Guy Debord, e Debord que tem um livro que chama-se A Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo, ele é o único livro que esse autor fez, foi um dos estudantes que fizeram parte do 68 lá na França. Mas eu tenho vários livros, eu acho que tem mais livros, mas é só esse livro aí que realmente é conhecido e é um clássico, A Sociedade do Espetáculo, onde ele mostra que tudo nas sociedades modernas e contemporâneas, sociedades atuais, tudo é transformado de alguma forma num espetáculo, de tal forma que as pessoas não percebam mais o quanto elas são objeto dessa espetacularização da vida. A vida é um grande show. Terceiro ponto que é usado na sociedade de controle são as tecnologias de informação da década de 70, mais da década de 80 no caso do Brasil para cá. O show agora se alia às tecnologias cibernéticas, às tecnologias de informação. Então os shows ficam pirotécnicos, existe uma excessividade nas mídias utilizadas para fazer esses shows graças à tecnologia de informação. Quarto ponto, os meios de comunicação. A mídia, que faz parte também do grande show. Também é uma forma como as sociedades de controle vão manter sobre nós as ideologias, os conceitos, as grandes narrativas que interessam ao Estado, os discursos, né, que interessam à geopolítica e ao próprio mercado, consumo, a produção e consumo, né, porque afinal precisamos. Então, não matar é importante para continuar produzindo e consumindo dentro de uma determinada logística. Mas o não matar também é importante para mostrar, de um lado, entre aspas, que somos humanos, e ao mesmo tempo usar os objetos dessa humanidade, que são essas ralés, entre aspas, como sendo aqueles que vão dizer aos outros o que vocês devem fazer, o que não devem fazer, onde devem estar, onde não devem estar, o que é certo, o que é errado. Vou repetir, porque é coisa meio paradoxa, né? Assim, preso, para que é que serve? Tá bom. Para trabalhar, produzir e tal, não sei o quê, se esse cara puder ser ressociabilizado. Isso é a democracia formal que fala. A real mesmo é que cada vez mais os Estados estão abandonando a questão da ressociabilização do preso. Pergunta, para que então ter o preso? Isso. Para usar os ralés como Modelo. certo e errado. Cada vez mais nós estamos menos usando o cara para trabalhar. Modelo de... Certo e errado. Modelo de Certo e errado. certo e errado. Então a gente diz assim, ó, este prisioneiro eu não matei para poder ressociabilizar. Mentira. Mas na verdade, cada vez mais eu não estou ressociabilizando nada. Por quê? Porque o que me interessa com ele agora é que ele seja a minha vítima para mostrar aos outros para não caírem nisso.
Então eu digo assim, o direito se humanizou porque eu não mato e quero ressociabilizar em nome dos direitos humanos. Mas na verdade eu estou matando. O problema é que eu não estou matando aqueles. Eu estou matando todos os outros. Você que precisa pensar. Como é que eu estou matando? Eu mato no espírito, eu mato na alma. Não é só deste cara, deste também. Mas a função deste é que eu tento ressociabilizar em nome dos direitos humanos e em nome dos direitos humanos todos os outros ficam quietinhos. Porque senão vai virar isso aqui. Então eu quero humanizar a miséria para desumanizar a miséria. E aí vem a fraqueza, porque se o todo não percebeu, o jogo de xadrez é mais miserável do que aquele, porque aquele ainda cometeu um delito, e o restante não cometeu e que está sendo domesticado às custas dos erros alheios. Não dá uma... por isso que eu falo, no último blog eu escrevi assim, eu quero excesso naquele cara lá, né? Eu falo lá no final da década de 50, foi lá um dos primeiros condenados à pena de morte e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A questão não é se esse indivíduo cometeu ou não o assassinato. O problema é que a pena de morte, para este indivíduo, disse para todos nós, cuidado que você pode ser morto. E quem é que tem o poder de matar? O poder oficial. O direito tem o poder de matar. Essa é que é a questão. O pessoal fica fazendo um direito e um jurídico voltado para a penalidade, para a criminologia, para esconder que está domesticando todo mundo em nome desses coitados aqui. Que para eles pouca esperança tem nesse mundo já. O único lugar que ele acha que ele dá certo é na prisão. Sim, tanto que ele cria, inclusive, eles criam as próprias regras deles lá dentro. Porque eles têm certeza absoluta que eles não estão sendo tratados para ressociabilizar de fato. É verdade formal. Por isso que eles criam as regras deles. Ela mesmo trouxe para mim Professor, eles estão certos e todo mundo está errado. A mentalidade deles. Que ninguém percebe, né? Mas ela me trouxe uma cartilha da evidência, me trouxe com todos os jeitos. Eu trouxe uma cartilha dele com relação ao auxílio da reclusão, né? A Não, cartilha que mas eles depois, recebem. não, e o que eles falam internamente, Eles recebem as cartilhas do que eles têm direito e do que eles devem seguir lá dentro, relacionado a leis, Disciplina, né? disciplinas, a tudo. E eu trouxe isso. tem um vocabulário que eles utilizam que é uma outra língua portuguesa, não é a mesma. É verdade, né? É uma outra língua. É outra língua, não é? É como o Facebook, Uma é uma outra outra. língua, vocês A gente também Não, ela inventa é várias tipo línguas. Mas os mais novos também têm uma outra língua. Eles dizem também que é português. Os símbolos são a língua. VCPD, eu O não alfabeto é o mesmo, né? Agora o que está VCPD. escrito lá tem que precisar de uma tradução, né? Uma codificação. Então, quando a gente fala, vou aproveitar, né, ensino, quando a gente, às vezes é isso que é incompreendido nas teorias, vou chamar aqui de direito mínimo para jogar todo mundo dentro, tá bem? Quando a gente começa a falar de direito mínimo, as pessoas acham que você está querendo proteger bandido. Não é. Bandido não. Entendeu? O quê? Bandido não. É o... Réu, Tem um- suspeito, réu ou condenado. Não é bandido. Se eu cometer uma falha grave, dá para cortar isso aqui? Não, pode colocar, pode deixar. Bandido. O erro de linguagem é uma prova, Porque já condenou, né? de que nós somos domesticados simbolicamente. É isso aí. Esse negócio de domesticação, será que também tem a ver com esse julgamento agora que vai ter segunda-feira, que vai passar na internet, vai passar Está em todo mundo todo falando do lugar? Misael. Isso. Está todo mundo falando. Que é para todo mundo ver. Isso é um show. É um show. É a sociedade do espetáculo. Como todos. Vai. Como todos. Ferramenta de controle. E é ferramenta de controle, porque o que está mostrando para todo mundo, olha a desgraça da vida desse indivíduo. Que Tá tinha vendo? tudo. Deixa eu ficar quietinho. Não, fique imaginando Funcionalidade, né? Fica imaginando
um pai de família Que roubou alguma coisa. para comer ou para matar a fome de um filho. Ele vê aquilo, ele vai sentir o pior dos humanos. Ele vai ser tremendo. Ele não se recupera. Ele é capaz de não se recuperar. Imagina, vamos sair então desse esfomeado, vamos para aquele que vai para o escritório na segunda-feira. Não, sério, cara, esfomeado. Vamos para o cara que vai para o escritório segunda-feira. Você acha que o cara, com tendo razão, ele vai abrir a boca contra o chefe? Depois de ver esse espetáculo? Não vai. O professor vai entrar, pode deixar. O professor vai entrar na sala de aula e dizer que aquilo é um absurdo? Mas o professor, Não vai. Eu vou. o professor tem esse direito de falar. Tem. Na democracia formal. Aliás, A professor, democracia real você acabou de ver há pouco. dentro do Foucault, É sim, onde que Fernando. está a permissão para que isso seja feito? Essa exposição. Pois é. Só pode Porque- partir de uma força incrível tua. Então, Não é? Só pode partir de uma força incrível tua. eu acho que não Porque deveria tu- passar. Aquilo que é lúdico, inclusive os meios de comunicação que deveriam ser instrumentos de lazer. Tem um cara chamado Krippendorf, um dinamarquês, que foi um dos primeiros caras a dizer, a mostrar o lazer, só que ele faz uma abordagem capitalista, mas tudo bem, mas a mostrar o lazer como uma extensão da apropriação do trabalho humano. O lazer tem trabalho, cria trabalho e explora o trabalhador dentro do próprio lazer. Isso aí mesmo. Nós não precisamos ir muito longe, basta ficar no sofá vendo esses shows de Misael e companhia, para a gente ver o quanto a normalidade se estabelece a partir disso também. Uma normalidade que, faltando ao início, vai nos tirar a força desse querer fazer. Precisa de muita energia própria, de muito eu, para poder ir em frente. Professor, mas não é bom assistir esse show, não? Assim, assistir, velho. Interessante a pergunta. Esse espetáculo. Porque assim, Você tá vai falando- fazer com ele. Porque assim, você está falando, por exemplo, eu não vi nessa aula e não sei, eu vou assistir. Certo. Aí se fosse outra aula, se fosse falar isso, sobre isso. Para mim, o que iria mudar? Se ia mudar alguma coisa ou não? Se no modo de pensar. Por exemplo, hoje eu já sei que não é bom assistir. Mas você tem que assistir olhando. Mas assim, ó, eu não estou dizendo que não é bom assistir. Né? Nós estamos dizendo, o Foucault está dizendo o seguinte, cuidado quando assiste e entenda o propósito de assistir. Você Mas precisa eu tenho, assistir, espera um mas pouquinho. cuidado. Na Constituição, eu só quero Não, uma. tá bom, não. A gente às vezes vê o cara sendo preso com a camiseta na cara. A gente fala porque o cara não mostra a cara. Porque na própria Constituição diz que a imagem dele Direito à é imagem. dele. Ele não pode, Tem que ser preservado. tem que ser preservado. Nesse caso, não está se Bonito. transgredindo a Constituição. É Isso que bonito. você falou, eu vou falar uma coisa em cima disso. Pois o que eu escuto é o seguinte, eles cobrem porque eles não querem ser reconhecidos por outras pessoas não, tudo a bem. quem eles já também causaram Não, eu dano. entendi, mas Isso isso eu aí. também já ouvi. Mas na Que Constituição não foi diz de que outras pessoas, não. Provavelmente é uma parte da verdade, Também uma sim. parte desse todo. Mas na Constituição não diz que Mas de esse qualquer direito- forma, o que o Fernando está dizendo também é verdade. Você tem que preservar, ele tem o direito de preservar a identidade dele. Mas isso, peraí. Isso que o Fernando diz me lembra o Agamben do Quem? muçulmano, que retira, quando o cara é suspeito, não precisa nem estar condenado, ele já lhe retira tudo o que é formal, quiçá o material. Porque o que você está falando, o professor falou, da questão material e formal, da questão, ou seja, da questão da verdade real e da verdade formal, quando essa pessoa que está sendo presa sob os holofotes de uma mídia que fabrica essa pessoa, inclusive, ela já lhe é retirado naquele momento já é retirada a verdade real e a formal também, E a formal. os direitos, todos. Ele não tem mais direito a partir do momento que ele está naquela lente. Ele já é o anormal.
Ele já está do outro lado que o professor falou. Você já condenou ali. E aproveitando o gancho dele, né, que ele falou de precisar ver, de não precisar, ou precisar não, na verdade precisa. Só saindo um pouquinho, fazendo uma que eu lembrei, ao mesmo tempo, não nos mostram numa esfera civil, que a gente está falando penal, né? Mas não nos mostram numa esfera civil a enxurrada de processos e também o pântano jurídico que está acontecendo em situações de que você tem institutos processuais civis que você precisa provar a culpa e o dano de um sistema de capital fortíssimo que vem, que não te dá que não fornece o serviço ou o produto, ou enfim, aquela relação que você tem. Ao mesmo tempo, você tem dois institutos muito lindos no processo civil que você precisa demonstrar, às vezes, se não é invertido, precisa demonstrar o dano que você sofreu, que é recorrente, que é igual e que está cheio. E você também precisa mostrar que o outro, então vamos supor, uma empresa, você foi lesado por uma empresa, você precisa mostrar, além do dano, você precisa mostrar que para o juiz que existe um instituto que você aplicar a condenação para que não se repita. Olha isso, para que não se repita aquilo. Isso é protegido no direito civil, nas relações comerciais principalmente. A repetição disso, a funcionalidade que isso tem, em contrapartida do que? Você mostra que sofreu dano, você mostra que não pode mais se repetir porque a lei assim está falando, você quer o teu direito ao dano, e aí a lei vem e fala assim, tudo bem, eu posso até reconhecer, mas eu não vou reconhecer tanto, porque senão eu acho que você está enriquecimento ilícito. Ilicitamente. Isso é uma lei, né? Está tudo na lei. Aí você vira e fala, então, o poder econômico na qual eu sustento não me dá aquilo que eu pago, e vamos trocar, pode ser o poder econômico, pode ser o Estado. O Estado é pior ainda, porque ele tem tudo em dobro, tudo em quádruplo, tudo em tudo, tem todos os direitos num processo. Você está cumprindo a lei, mostrando o dano, falando que aquilo não pode se repetir, porque é salutar para supremacia do coletivo, para não detrimento do individual, e ao mesmo tempo os caras falam assim, tudo bem, eu vou te reconhecer porque você está me trazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo nem tanto, porque senão você vai enriquecer ilicitamente. Quem que enriqueceu ilicitamente não cumprindo o serviço, não entregando o produto, não, fui eu? Essa questão que os juizados especiais das defensorias públicas estão lotadas. Isso não se mostra. Por quê? Se mostra uma coisa, né? Mostra um show. Você mostra um show de uma justamente para você pegar esse show do bandido e jogar ali e falar, você fica quieto ali também. Ali também você vai usar a lei e vai recorrer diante daquilo que eu estou falando para você. Então você acaba perdendo todos os direitos. E o Estado não se compromete. Porque se mostra o que quer. Não, desculpa, é um desabafo, uma revolta, tá? Você Porque eu passei por isso. Ai, meu Deus, olha aqui esse cara disse. Como é que é? Mas eu ganhei. O que é? Eu acho que você tem cara, inclusive, É um desabafo. Enriquecer ilicitamente. Foi? Cachorro fizeram muito bem Foi. e não deixar dar o dinheiro que ela queria. Ai, mas é duro, né? E ó, você soa e para provar uma coisa que não é provável, porque já é Conhecido. já é inata, sabe? Então, o discurso ele vai mudando e você vai se engedrando naquilo e você vai perdendo você dali, por causa do coletivo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, pera lá.
Né? Isso, o que eu acho assim, o que eu queria pôr é isso, essas também não querem mostrar esse tipo, né, Essa lama, né? de ação. Só a da Defensoria Pública. A Justiça do Trabalho, Defensoria Pública vem previsto na Constituição Federal, sim, como Ministério Público, como tudo. A Justiça do Trabalho, não existe uma Defensoria Pública, mas não é porque não é prevista, porque convencionaram que como a Justiça do Trabalho, o jus postulandi, ou seja, o direito de implantação, não é só do advogado, você pode se representar na Justiça do Trabalho. Como você pode se representar? Para que Defensoria Pública? Isso é formal, porque quem em sã consciência vai entrar numa audiência do trabalho com um juiz, com um Ambev, um Walmart, com um escritório de R$200 mil por mês, que você sozinho fazendo uma audiência sem conhecer o mínimo de direito do trabalho. Ou seja, isso também é... Tá, Só acabou sendo a sessão do filósofo trabalho. pessimista. Não, o sim. último exemplo que eu ia colocar disso, pensem agora, tudo bem, nós temos exemplos, tá? O que é ter um RG? O que é ter um CPF? Isso é um controle. Vai, uma forma de Tem, controle. não é? Tenta você existir sem certidão de nascimento. Pode parecer absurdo. Se a certidão de nascimento é verdade. Tenta você existir sem certidão de nascimento. Por que que o casamento era a união homologada diante do Estado? Vai de bem. Né? Hã? Vai de bem, né? Quando o casal nunca teve problema de bens, por exemplo, por que tempo sempre tinha que fazer? Eu sei que muitas coisas andaram mudando com relação a isso. Mas por que tinha que fazer o certificado? Por que a Constituição dizia que era homem, uma família, homem, mulher e filhos, por exemplo? São tudo, né? São todas. O que eu escrevi aqui no capítulo 2 foi o seguinte: no fundo, na modernidade, o indivíduo só existe juridicamente. Isso mesmo. O indivíduo só existe juridicamente. Nós só somos o indivíduo e existimos porque temos uma tutela, inclusive numérica, pelo Estado. Só não está gravado aqui, tá, né, no curso, como os nazistas fizeram com os judeus. Mas o fato de você está marcado por tudo quanto é lugar. Desde que você nasce, você só existe se você for pedir a bênção do Estado. Eu sei que eu estou radicalizando, mas em última análise é isso. Tudo começa ali desde que você nasce. No momento que você nasce, você tem um número, você tem um documento de um cartório, que é um preposto do Estado. Daí para frente, você começar a tentar desconstruir essa realidade, então, de controle, é extremamente complexa e difícil. No mundo atual, é cibernético, nós nem percebemos. Nós deixamos, eu não quero dizer assim, não é para ter nada disso. Não é isso. Mas com quanta facilidade nós deixamos que controlem as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas vidas íntimas. Saí de casa, meu pai disse o seguinte, ele tinha acabado de ver na televisão o seguinte: o indivíduo foi multado porque estava olhando para o céu no carro. Estava olhando? O céu. Estava distraído, provavelmente, né? Foi multado, na multa dele está lá, infração. Estava olhando para o céu. Não sei da hora. Eu não sei nem se isso tem previsão, Você né? não vai poder espirrar, porque quando espirra você fecha os olhos. Dá um peidinho. Eu fui multado uma vez, agora é sério. Não, eu fui multado mesmo. Eu passei no... eu estava indo para Caraguatatuba. Aí lá no finalzinho tem um posto de guarda ali embaixo, né, quando termina. Aí tava com um atrás do outro. Aí eu passei e me parou. Ele deu no meio, eu fui fazer uma multa pro senhor. Eu falei, mas por quê? Ele estava com uma mão só no volante. Eu falei, tudo bem, mas estava 2 por hora aqui. É uma distração também. Não tinha como. Só se você tivesse atropelado alguém. Você fez essa cara quando ele falou que ia te montar? Isso, eu tentei. Ele não desistiu? Não. Eu só tenho certeza. Estou como criança no pé. Olá. Mais ainda, com a mão só piorou. Não, mas é assim mesmo. Gente, que calma. Enfim, eu terminei aqui com aquela questão bíblica, porque achei que a Bíblia, estou lendo esse livro, que eu
sugiro a vocês, chama-se Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Tem quantas coisas? Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. É grandinho. A preocupação dele. Estou brincando, já brincando. Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. O nome do cara é René Girardi. E ele faz aqui uma análise do divino, que resumindo até onde eu consegui ler, a questão do vingativo e punitivo. Deus começa esta história nossa, do ponto de vista divino, Deus começa essa história como vingativo e punitivo. Ora, se Deus pode ser vingativo e punitivo, o que dizer dos homens, feitos à sua imagem e semelhança? Bom, agora vou colocar coisa para pensar. Mas este vingativo e punitivo podia ser salvo pelo sacrifício. Essa é a leitura normal, né? Foi a leitura que a igreja medieval fez. O rebanho tem um pastor e esse rebanho tem que sacrificar, porque é o sacrifício desse rebanho que vai levar à salvação. Não aqui, mas em algum outro lugar, a lei vai te salvar. Isso criou para nós o quê? De um lado a vingança, de outro o sacrifício. Os dois lados de uma mesma necessidade de existir à semelhança daquilo que interpretam o texto bíblico, que é uma coisa extremamente pesada. O que eu estou tentando dizer a vocês é o seguinte. Vou deixar uma pergunta na aula que vem. O que eu estou perguntando, poderia efetivamente, Poderia. Efetivamente. O que poderia? poderia efetivamente o poder nas sociedades de controle. Portanto, já estou falando daquela do século XIX até nossos dias. Poderia efetivamente as sociedades de controle fazer o seu papel de domesticação sem algo que remetesse à experiência da religião e do divino. Se vocês quiserem, talvez simplificando assim, qual é no fundo o papel do religioso? Qual é o papel do religioso? Que as sociedades de controle vão emprestar para exercer o seu papel de domesticação sobre os indivíduos. Seu papel da biopolítica, pronto. Isso era para simplificar. Obviamente simplificou bem a pergunta. Qual é o papel do religioso nas sociedades de controle em seu papel da biopolítica? Em seu papel da biopolítica. A sociedade de controle vai emprestar do religioso. Isso, para exercer seu papel. É isso que eu estou dizendo. Qual é o Não, é porque papel do você quer saber religioso Qual que papel as sociedades de controle vão emprestar vão emprestar para do exercer? religioso?
Parecia. Se é que vão. Nós vamos. Fiz a pergunta. Ampliando. Em que medida isso? Porque nós matamos Deus nas sociedades contemporâneas no cotidiano. Nós usamos esse divino como uma recuperação de um perdão, mas no dia seguinte nós estamos de novo envolvidos com esse movimento e eu não sei até que ponto a religião pode ou não pode ser usada para combater essa domesticação desse soberano. Porque, no fundo, nós mudamos ao longo dos tempos de soberanos e caímos no soberano que é o Estado. Então, nós tínhamos lá a igreja, depois nós tivemos os monarcas, depois a sociedade disciplinar, depois agora nós temos o Estado. Né? Qual é o papel que tem o religioso, como é que o religioso entraria nisso? O Foucault esqueceu de falar do religioso. Pesquisa, eu estou errado? Não sei. O Foucault não fala do religioso. A sensação que dá é que o religioso, a partir do século XIX, ele é uma esfera que está longe das políticas públicas do Estado e, portanto, nós não fazemos ou deixamos de fazer inclusão do religioso. E quando ele quer discutir o cuidado de si, ele não vai no religioso, porque ele considera, inclusive, o religioso medieval como aquele momento em que foi usado o compreender-se a si mesmo como forma para chegar, Deus é o maior. Compreender-se a si, medieval, é para chegar sempre à conclusão de que Deus é o maior. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, os homens têm o direito posto, vocês vão ver. Os homens vão ver o direito, os homens têm o direito ao direito posto, que não se confunde com o direito natural dos soberanos. O direito posto, no entanto, precisa ter um princípio. Como o direito posto de um soberano poderia fazer com que as pessoas achassem que aquilo promoveria justiça. Por que um contrato entre duas pessoas, atualizando, por que um contrato entre duas pessoas, acho que eu consigo deixar claro o que eu estou querendo que vocês pensem, lendo o capítulo 3, que é assim, hoje, quando fazemos um contrato entre duas pessoas, o princípio é da Vontade. autonomia da vontade, boa fé. Boa fé. Cooperação. Coisa absolutamente laica, centralizada no indivíduo. Na Idade Média, o que possibilitaria os indivíduos fazer um contrato sem mazelas é porque eles têm dentro de si o Espírito de Deus. E, portanto, eles são bons e impedem igualdade. Então, se você quer no contemporâneo, você quer um direito laico, você retira a bondade de Deus, você não faz essa discussão, não estou dizendo que não dá, cuidado. Você não faz a discussão jurídica e vocês vejam que a bondade que estava encarada como uma qualidade divina dentro de nós, deixou de existir nos contratos modernos. O que existe é a boa-fé e a autonomia. Mas é um pressuposto, né, professor? O quê? Pressupõe-se que o indivíduo é bom. Boa-fé. Mas não pressupõe que ele é bom porque tem Deus dentro dele. Não. Essa é a diferença. Mas tem uma parte aqui no livro Se que... você colocar que Deus, que nós conseguimos fazer porque Deus nos deu a bondade, né? Você resgata o religioso para dentro do direito laico. Para não resgatar a filosofia contemporânea, não vai botar o religioso aí dentro. Esse cara aqui tenta voltar ao religioso, não como fanatismo, mas exatamente desconvertendo
o fanatismo do religioso. Fica para a aula que vem. Acho que quando Foucault fala da reconstrução, da reinvenção, subliminarmente está falando de divino. Não sei. Bom, está ou não está? Não sei. O Estado, foi isso que eu perguntei. O Estado usa ou não usa o religioso de forma, como ela diz, subliminar? Explicitamente, não. E a igreja também usa o Estado. O direito e tal. Como é que isso fica? República Federativa do Brasil. Fala, Fernando. Não, é que tem um pedacinho aqui no Foucault que ele diz assim, né? Para Nietzsche, finalmente a morte de Deus significa o fim da metafísica. Mas o lugar permanece vazio. Não é absolutamente o homem que toma o lugar de Deus. De fato, somos os últimos homens no sentido nietzschiano do termo. O super-homem será aquele que tiver superado a ausência de Deus e a ausência do homem no mesmo movimento de ultrapassagem. Na verdade, ele está querendo dizer que é uma unificação, coisa assim, né? Não? Não sei. Eu ia dar algum exemplo, peraí, só uma coisa. Essa sacada apavorado. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vou falar, eu fiquei falando hoje de manhã, eu vou falar só essa. Jesus Cristo. O discurso é de aproximação ou o discurso é de expulsão? Jesus Cristo. Isso? Falamos dos homens infames hoje. Certo. Entendemos o papel que ele tem dentro da biopolítica. Eles servem como vingança nossa para acharmos que somos o que eles não são e nunca seremos o que eles são, e eles estão ali como vítimas para mostrar a nós que nós também somos vítimas do Estado, só que ninguém percebe. Agora, Jesus Cristo, isso aí, ele O que é Jesus Cristo nessa Eu parábola? acho que ele é um distanciamento do governo, do poder, que ele era contra os impostos naquela época, ele era contra o governo, então era um distanciamento. Se Cristo for a aproximação entre os homens, acaba com os homens infames e acaba com a vingança. E acaba com usar a vítima para instrumento de normalidade, de bem-aventurança. Mas se ele for mataram, os homens matam, se ele for porque Deus se vingou desde o início, precisa de um sacrifício para tomar a vingança, nós vamos, inclusive religiosamente, permanecer com a ideia de que aquele que faz alguma coisa tem que ser morto. Isso não é muito, porque não queria Não fazer sei isso. se eu não consegui. É verdade. Cristo aproxima ou Cristo separa? Isso que você está Evangelismo. falando é entre os homens. Ele não fala que todos os homens são irmãos? Se ele fala que são irmãos, ele está aproximando. Então não existe eleitos. Não, isso. Eu entendo isso. Então não existe eleitos. De acordo, não. 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 Onde estão esses eleitos que você está Ele falando? fala que Os apóstolos são todos os são eleitos. irmãos. Que, né, se Eles são dão diferentes separados. do homem comum. Quem são os eleitos? O discurso religioso. O discurso religioso de Cristo elimina os eleitos, elimina as diferenças. Se todos são iguais. Então, para ele, não tem homens infames. O discurso dele acaba com o Estado. O discurso deles são. Eu acho que era o que ele queria. Né? É isso que eu queria que vocês pensassem. Mas isso ele queria. Se ele fala Ele que todos queria, são irmãos, né? todos devem ser mãe, que é todos. Agora, vocês acham que o Estado não sabe disso? Sabe, isso que crucificou ele. Como faz o Estado contemporâneo para manter a ideia não da união que acaba com ele mesmo, mas que usa a religião para continuar expulsando? A resposta da pergunta. Vocês entenderam A o resposta da expulsar? pergunta. É a resposta. Qualquer igreja que você vai, tanto faz. Qualquer igreja que você vá, tem eleitos. Na católica tem o paraíso e o inferno. E nas outras evangélicas, cada uma cria a sua à vontade. Até o espiritismo que não Mas tem que manter, até o espiritismo.
Não é uma religião. Pois bem, tem o seu, né? Mas o discurso de Cristo foi esse. Será que foi por isso que o mataram? Não tem dúvida. Que raio de religião é essa? Também porque que, sabe por que os filósofos aqui desses contemporâneos querem tirar a religião? Porque ela exatamente não fez o papel que deveria fazer. Porque até pelo papel que ela deveria fazer, que ela poderia fazer, você acaba indo contra a biopolítica. A partir de um dado momento. Resgata um ponto fundamental, no mínimo um da trilogia: fraternidade. A fraternidade é revolucionária do ponto de vista biopolítico. Porque a legalidade, o Estado, precisa. Pega uma frase como: levanta aquele pedaço de tábua e ali eu estarei. Aí o apóstolo foi lá e levantou, enxergou um monte de bichinho da terra, de minhoca. E ele continuou dizendo: ali eu estou. Porque o universo é cosmológico. Tudo está em tudo. Eu só não entendo isso porque eu fiz a separação, eu fiz a ruptura. E quando eu fiz a ruptura, eu fiz os bons e os maus, o certo e o errado, os eleitos dos não eleitos. Medo, isto é o princípio de todo medo. De todo medo. Onde eu estou? Qual é a minha posição? Eu estou certo? Eu estou errado? Eu sou bom? Eu sou ruim? Eu vou para o céu? O fanático já está querendo ir embora logo. Porque isso aqui é muito ruim. Como é que faz isso aqui? O Foucault também queria aproximações. Não fanáticas. Desse jeito, terminando do jeito que começamos. Então, o messianismo, o partido político, a igreja e as outras instituições com poder podem ser vistas também do ponto de vista messiânico e fanático. Porque elas agregam um poder nos indivíduos que, em vez de fazer isto, na verdade estão fazendo isto, estão jogando o jogo do poder. A única forma é não jogar o jogo do poder. Não jogar o jogo do poder é jogar o jogo das pessoas, com todas as suas fraquezas, todas as suas complexidades. Agora, claro, tem que ter estofo e qualidade para isso, tem que ser bem superior para isso. O que você leu foi para dizer o seguinte: nós, homens, ainda não somos o super-homem, porque para ser nós temos que destruir a nós mesmos. Eu, dentro de mim, eu tenho que fazer isso. Em outras palavras, Isso quer dizer isso. é isso que quer dizer. Eu tenho que fazer o papel de Cristo. Eu falei numa sala que o meu Cristo tem um gorro com uma estrela. Estava me referindo ao movimento revolucionário. Eles entenderam que eu estava dizendo que Cristo era o Che Guevara. Aí eu expliquei direitinho. Tá? O que ele fez foi isso. Quando ele faz o discurso, ele acaba com as divisões, inclusive dentro do povo dele. Porque era um monte de seitas também, uma delas dominava o Sinédrio. Ele foi contra o poder, ele foi contra o Estado. Ele conseguiu desagradar a todos. Todos. Porque você desagrada ao poder de Roma, você desagrada ao César, você desagrada ao Sinédrio, aos poderosos, aos que sabem ler e escrever, e você desagrada também à população, que já está dogmatizada com aquela normalidade que está sendo dominada e não percebe. O cara é liberdade, o cara dá liberdade, e o cara vai contra o poder, mas ele desagrada a todo mundo. É que nem o Sócrates. Botou filosofia no meio dos interesses da aristocracia e das classes que estavam subindo e desagradando a todos. Tudo bem? Você suicida com prazer. Lemos o 4. A semana que vem. O 3 ou 4? 3 e 4. Não, 3 ou 3. 4? 3. Três, agora é o 3. E o 4, o que é? Tem 4 no livro? Tem o 4. Desculpa, eu... Que é o... Tá bom, então lemos o 3 para a semana que O vem. 3 é... O 4 é... Não, o 4 é... Não tem 4. O 4 é 4 conclusão. é a conclusão. O 3 é o... É o Querer. querer. Subjetividade, É o 4 é objetivo. Leiam, pois vamos começar a discutir a questão. Começamos por aí. Lemos o 13 então. O 3 é dividido em duas partes. Eu vou começar com você sobre subjetividade e objetividade. Tá bom? Muito obrigado.
Você nos vê de